O assunto de hoje é guerras. Por que guerras? Este é o assunto que está culminando o nosso estudo do relacionamento de Deus para com as nações e, de maneira especial, as nações organizadas. O assunto que estamos vendo nesta semana é: Deus não fica neutro com relação às guerras humanas. As guerras humanas entre nações têm sua razão de ser. Deus reconhece as nações e Deus toma partido. Sempre Deus está ao lado daquele que está com a justiça. E se ninguém estiver com a justiça, Deus pune ambos, um numa ocasião e outro na outra ocasião. Mas Deus não assiste de braços cruzados os problemas que se passam entre os homens e entre as nações, em nível individual e em nível coletivo. É preciso que se saiba disto. E nós estamos dizendo que a Bíblia nos fala de que há guerras justas, e nessas guerras justas Deus age, e até mesmo Ele usa os meios da natureza, como Ele já fez, para manifestar o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Mas é necessário que, para Ele atuar, que seja atuado o prisma de manifestação da presença de Deus. Esse prisma, esta chave, é o nome do Senhor que deve ser invocado pelos sacerdotes que têm um testemunho de Deus. Isto para que se saiba que existe Deus e Deus que age na história. É bom nos lembrarmos daquela expressão de Elias quando desafiou toda a nação. O rei e os sacerdotes de Baal desafiou a todos que comparecessem em cima do monte para um desafio. E quando chegou a sua vez, ele desafiou os profetas de Baal, invocou o nome de Deus e disse: Senhor, para que saiba em todo Israel que há um Deus e que eu sou teu servo. E assim, invocando o nome de Deus, o Senhor manifestou a sua glória com fogo que consumiu todo o restolho do altar, as pedras, todo o altar, a água, o holocausto, a lenha, tudo mais foi consumido pelo fogo divino que se manifestou em aprovação à invocação que havia sido feita do nome do Senhor. A Bíblia diz que devemos invocar o nome do Senhor, e se invocarmos o nome de Deus, teremos libertação. Por que nós devemos invocar? Porque Deus não pode se manifestar sem que seja pedida a sua manifestação por uma invocação competente. E o que é uma invocação competente? É uma invocação por quem de direito. Se você está em uma causa, você que deve invocar o nome do Senhor. Não adianta seu pai invocar o nome de Deus por você, não adianta sua mãe. Você precisa invocar o nome de Deus para que a sua experiência seja marcada pela presença de Deus. É evidente que Deus pode abençoar a você por uma oração de uma outra pessoa, mas em casos em que você está em litígio, em problemas, em dificuldades, você deve invocar o nome de Deus. A regra geral é esta. E em uma nação, quando a causa é justa, os sacerdotes que conhecem a Deus é que devem invocar o nome de Deus. E assim o Senhor agirá e fará justiça. Como Ele fará? A nós não é dado especular sobre este assunto. O Senhor manifesta chuvas de pedra, de água, de fogo. O Senhor manifesta terremotos. O Senhor manifesta poderes da natureza. O Senhor lança nações contra nações. Tudo isto o Senhor tem em seu arsenal como armas para manifestar a sua glória, a sua vontade, o seu poder, e para que todos saibam que há Deus. As guerras, então, entre as nações, todas elas devem ter a mão de Deus operando, e Deus só agirá se o seu nome for invocado. Agora vamos examinar alguns casos na Bíblia onde há guerras justas e onde Deus operou a favor de um lado. O primeiro exemplo que vamos citar, em Números 21, no versículo 23, nós temos o povo de Israel, já próximo da terra de Canaã, e quando Seom, rei de Esbom, não deixou passar a Israel, aquele coração fora endurecido, mas ele reuniu seu povo e saiu ao encontro de Israel para pelejar. Aquela guerra não era uma guerra de provocação de Israel. Israel não queria provocar nenhum de seus vizinhos, mas foi provocado. Aquela guerra
Foi uma guerra justa e Deus concedeu vitória completa a Israel. Israel derrotou a Seom, embora Israel estivesse até sem armas. Um povo enfraquecido humanamente falando, mas um povo que tinha Deus ao seu lado. E não importa se são poucos ou muitos, o fato de Deus estar presente já é garantia suficiente e bastante para que a vitória venha. Você não crê assim? Então dê glória a Deus pela certeza que o povo de Deus tem de que o Senhor ao seu lado é a garantia mais segura que se pode ter. Independente de exércitos, independente de cavalos, não são os cavalos, as armas de guerras, os mísseis teleguiados, as ogivas nucleares, não são os submarinos atômicos, os navios fortificados que ganham guerra, mas é o nome do Senhor Deus invocado. Isto sim é que vale a vitória. Mas nós vemos mais, não foi só Seom, rei de Hesbom. Adiante, o povo encontrou a resistência de Og, rei de Bazã. E sempre o mesmo caso, Israel pediu permissão para passar naquelas terras. Og, rei de Bazã, não concedeu a permissão e, pelo contrário, saiu a pelejar contra Israel, porque ele cria que tinha poder bélico suficiente para derrotar a Israel. E provavelmente tinha mesmo, como uma grande nação sempre pensa que tem poder para derrotar a nação menor. Mas acontece que se a nação menor, mais fraca, invocar o nome de Deus, e se a causa lhe for justa, a nação grande será certamente derrotada, porque Deus age na história. Deus age entre as nações, porque Deus tem interesse no bom andamento e na justiça entre as nações. Seom, rei de Hesbom, Og, rei de Bazã, ambos com suas nações foram derrotados. E aqui nós vemos mais um exemplo de como Deus trata a nação de acordo com seus dirigentes. Portanto, aí está a base da nossa tese bíblica de que nós devemos concentrar nossos esforços sobre os governantes, com orações, intercessões, ações de graça, palavras, exortações, visitas e cartas, livros, enfim, vamos concentrar nossa atenção, nossa atuação poderosa em nome do nosso Deus sobre os governantes, para que eles tenham o temor de Deus e possam fazer aquilo que é do agrado do Senhor e tomar as decisões sábias e justas que devem ser tomadas para o bom andamento da nação, para que tenhamos paz e a nação seja libertada por Deus. Mas nós vemos ainda mais. Logo adiante, uma outra nação, Balaque, rei lá de Moabe, esteve perturbado pela presença de Israel. Resultado, Israel foi como que uma pedra no sapato ou no calcanhar de Moabe, porque Balaque não quis enfrentar em primeiro lugar nas armas a Israel, mas apelou para o feitiço, para os poderes sobrenaturais, e chamou Balaão, que era um profeta reconhecido entre o seu povo, para que amaldiçoasse a Israel. Porém, Balaão recusou amaldiçoar a Israel, e mais tarde nós vemos que Deus mandou que Balaque fosse derrotado e que Moabe fosse destruído, porque eles se levantaram contra Deus para fazer pecar o povo de Deus. Resultado, foram derrotados. A causa, mais uma vez, era uma causa justa. Nós poderíamos alongar a nossa lista de muitas maneiras para mostrar que na história muitos casos têm acontecido em que um exército pequeno tem vencido um povo numerosíssimo. Nós vemos que Gideão saiu à frente do povo com 300 homens apenas para pelejar contra milhares e milhares de midianitas. Resultado, Deus lhe concedeu a vitória. Jonatas invocou o nome de Deus quando estava somente ele, seu escudeiro, contra os filisteus. A causa era justa. Os filisteus estavam oprimindo Israel. Deus concedeu vitória a Jonatas e a seu escudeiro perante todo um grande povo opressor de inimigos filisteus. Nós encontramos outros e outros casos em que a nação estava enfraquecida e perseguida e invocou o nome de Deus. Josafá foi um rei que invocou o nome de Deus, e quando os sacerdotes tocaram as trombetas, invocando o nome de Deus, Deus operou. Com Samuel, Deus operou com chuvas de pedras, com Gideão também, e com Josafá também, e com Davi também. Enfim, o povo de Israel sempre teve grandes vitórias porque invocou o nome do Senhor. E quando não invocava esse nome poderoso do seu Senhor, a derrota também era certa.
Vemos ainda mais e mais outros e outros, muitos outros casos na história em que uma pequena nação derrotou uma grande nação porque a sua causa era justa e porque Deus tomou o seu lado. Deus não fica neutro. Quando o nome de Deus é invocado, Deus age para fazer justiça àquele que invocou o seu nome. Isto é garantia de que nós temos que nunca jamais seremos derrotados quando estivermos fazendo justiça, guardando o temor de Deus e na hora necessária invoquemos o nome do Senhor. Deus tem seus critérios de julgar as nações. Vejamos, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus prometeu entregar aquela terra de Canaã para o povo de Israel. Deus não mandou que o povo de Israel destruísse aquelas nações covardemente. Não, aquelas nações estavam pecando contra Deus. Estavam cometendo injustiças atrás de injustiças. Aquelas nações, os ferezeus, heteus, cananeus, amorreus, jebuseus, gergazeus e as vizinhas nações dos filisteus, Moabe, dos midianitas, dos amalequitas, todos eles estavam pecando contra Deus. Então era necessário que algum povo fizesse justiça, derrotando-os. E portanto Deus escolheu Israel para derrotá-los e para tirá-los daquela terra e fazer habitar aquele povo de Israel justa e retamente naquela pátria, naquela terra que foi prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel, portanto, habitando naquela terra, cumpre uma promessa de Deus e estabelece a justiça de Deus. Sim, isso é verdade. Nós vemos em outros trechos da Bíblia menção a este mesmo povo, Levítico 18, 27. Porque eles pecaram. Deus não colocou Israel dentro daquela terra porque Israel era um povo perfeito, mas porque aquelas nações pecaram. E se pecaram, Deus teria que julgá-las. Nós encontramos em Jeremias, em Ezequiel, muitas profecias contra povos, principalmente contra a Babilônia. Deus usou Babilônia para castigar outras nações, mas Babilônia também seria castigada. Isto é a manifestação da justiça de Deus. Todas as nações serão julgadas na terra. Se já não foram, serão. E se ainda não forem em nossos dias, serão quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, na batalha do Armagedon, ele julgará todas as nações que ainda não foram julgadas. Uma coisa é certa, Deus julgará todas as nações aqui na terra. E quando julgar o Brasil, você estará incluído como brasileiro. Então, clame agora a Deus para que Deus salve o Brasil, para que o Brasil se arrependa. Os governantes do Brasil tenham o temor de Deus. Guarde bem essa expressão. Ore pelos governantes. Influencie os governantes sempre que você puder. Você estará fazendo o que a Bíblia manda, agradando ao Senhor e colaborando para que a vontade de Deus se manifeste nessa nação. Amém.